Você conectado em flashscore.com.br e também no nosso YouTube. Seja muito bem-vindo. Copa do Mundo de Clubes é o nosso destaque. É o Fluminense, que está em lua de mel com o seu torcedor, enfrentando a equipe africana do Mamelodi Sundowns. Será que teremos uma zebra passeando na terceira rodada? Ou o time do Renato Gaúcho vai se impor? Tudo isso e muito mais a gente vai debater aqui. Antes, peço a você o seu like, aquela mãozinha que fica aqui embaixo no YouTube, para você dar aquela moral. Se é novo, seja bem-vindo, se inscreva no nosso canal também, já comenta aqui quanto é que vai ser o jogo, porque eu gosto de ler os comentários da galera também. E lembre-se, QR Code pintou no cantinho da tela, é para você baixar, é de graça, e ter muita informação na palma da sua mão é o nosso aplicativo, presente para você da Flash Score. Eduardo Gerac, Renato Gaúcho lavou a alma no último jogo. Primeiro, ele foi bem e tal, mas o Everaldo não estava muito afim de fazer gol. Não que o Everaldo estava afim no segundo jogo, pelo contrário. Mas o Fluminense falou assim, Everaldo, você não resolve, mas nós aqui resolvemos. E o time conseguiu uma virada para cima do Ulsan. Tudo bem, Edu? Tudo bem, sim, Fábio. Realmente, não, o Fluminense, que começou bem a partida, fez 1-0, aí teve a parada lá para a hidratação e depois disso, no final do primeiro tempo ainda, deu uma pane ali no sistema defensivo do Tricolor, né? O Fluminense tomou 2 gols ali em sequência e foi para o intervalo perdendo por 2-1. Aí depois conseguiu, claro, a virada, mas é isso, daqui para frente não dá mais para dar esse mole, né? Não pode ficar desatento. O Renato até cobrou isso depois do jogo, né? Porque 2 desatenções ali na zaga do Fluminense e o Sam fez 2-1. Agora, diante desse último jogo do Fluminense, o Fluminense que vai enfrentar a equipe da África do Sul, né, o Mamelodi, na verdade, tem aí um confronto direto, porque o Mamelodi, se vencer o Fluminense, se classifica, né? O Mamelodi ainda tem chances, claro, para isso precisa vencer o Fluminense. Só o Ulsan desse grupo que já não tem mais chances de ir para as oitavas, né? O Ulsan que vai pegar a equipe do Dortmund. Ou seja, o Fluminense precisa ficar ligado, porque é quase um mata-mata. E essa equipe sul-africana, né, já mostrou, Fábio, que não é tão bobo assim, principalmente do meio para frente. Sabe atacar, sabe fazer gols. Contra o Dortmund, né, estava perdendo por 4-1, foi para 4-3. É claro que daí tem um problema do sistema defensivo dessa equipe sul-africana, que realmente é um sistema que não pressiona demais, né? E aí, claro, é uma grande chance para o Fluminense ganhar e ganhar com uma certa tranquilidade. Agora, essa equipe, o The Brazilians, né, que eles jogam de verde e amarelo, por isso do apelido, eles vão demais para frente e eles têm uma transição muito rápida. Então, o Fluminense, claro, precisa ficar bastante atento para isso, né? A gente tem até os números do Mamelodi nessa última partida deles contra a própria equipe do Borussia Dortmund. Eles que têm uma transição muito rápida, como eu disse, e no caso dessa partida contra o Borussia, eles atacaram muito mais pelo meio. 53% ali das ações ofensivas, principalmente no último trecho do campo da equipe sul-africana, foi pelo meio. E aí depois 31% pela esquerda e 16% pela direita. E o lado esquerdo, né, do ataque do Mamelodi que pode incomodar também a defesa do Flu. Além, claro, do miolo da zaga, né? O Thiago Silva ali precisa ficar um pouco mais atento, que ele participou desse apagão aí também contra a equipe do Ulsan. Então, mas aí tem um detalhe que me chama a atenção, Edu. Eu não sei se houve um relaxamento, o Fluminense já saiu na frente, agora a gente vai abrir o parquinho aqui e vai ampliar esse horizonte. Você destacou um fato muito importante, que é a questão envolvendo o interesse do Mamelodi nesse jogo. O Fluminense pode ser eliminado. Sim. Se ele perde, o Borussia deve vencer o Ulsan, quem cai fora é o Fluminense, que eu abri dizendo que vive uma lua de mel com o torcedor nos Estados Unidos. Aliás, até um parênteses aqui, uma curiosidade estranha, mas na Carolina do Sul,
onde o Fluminense estava concentrado nessa primeira fase, um jogador, que não teve o nome divulgado, teve o seu quarto invadido por um morador de rua. Isso mesmo. Um morador de rua invadiu e foi dormir. Aí o jogador foi lá, botou o cartão, não passou. Aí procurou a comissão técnica e falou, gente, não consigo entrar no meu quarto. Chamaram a segurança. Quando abriram, quem dormia lá? Morador de rua. Não levou nada, mas estava querendo tirar um sono. Enfim, mas a segurança falhou, né? É uma invasão ao quarto do jogador. Bom, voltando a falar do time, John Arias. Esse é um ponto de desequilíbrio. Jogador que não para, efetivo. O Germancano foi bem também contra a equipe do Ulsan, mas eu acho que o Renato, ao tirar o Nonato, que entrou no segundo tempo e fez gol, ele desguarneceu o meio-campo. Talvez esse espaço que você mostrou aí na arte, de ir por dentro o tempo todo, o Renato tem que fechar. Jogou com 3 volantes e bem contra o Dortmund. Era o Hércules, o Martinelli e também o Nonato. Por que não repetir essa dose? Não, exatamente. Eu acho que tem que ser isso. Eu acho que tem que fazer um meio-campo mais parrudo, né? Contra o Sam, por exemplo, ele começou, como você disse, com o Hércules e com o Martinelli, né? O Martinelli foi bem também no jogo, o Hércules nem tanto. E o Arias, no nosso aplicativo, recebeu a nota 8,8. Isso é difícil de acontecer, né? E aí, né, Fábio, é isso que você fala. Não pode deixar a defesa desguarnecida contra qualquer time que seja, né? Porque é claro que todos os... Ainda mais, eu repito, uma Mamelodi, uma vitória simples, tá? Não tem questão de saldo de gols, nada. Uma vitória simples do Mamelodi coloca o time sul-africano nas oitavas, o que seria um feito histórico, né? Então o Fluminense também precisa ficar ligado nessa questão, porque não tenho dúvida, né, que a equipe do Mamelodi entrará com muita vontade aí para fazer o resultado. E aí a gente tem até a segunda tela, né, para mostrar aí os números do Guga, o lateral direito aí da equipe. E ganhou a vaga, né? Do Fluminense, Samuel. Exatamente. Ele que, por exemplo, os 2 gols do Sam saíram pelo lado dele ali, junto com o Thiago Silva. Você vê que em termos de números, né, ele teve uma finalização no gol, 2 desarmes, 3 rebatidas. E se a gente lembrar a primeira tela que a gente mostrou aqui, o lado esquerdo da equipe do Mamelodi é bastante usado para atacar, né? E vai bater aí com o lado direito da defesa do Fluminense. Então aí tem um ponto de atenção. Claro que o Guga ali com o Thiago Silva, né, que formam ali o lado direito da defesa do Fluminense, tem que ter um pouco mais de atenção, claro, porque eu repito, né, o Mamelodi é um time que sabe o que fazer com a bola, principalmente nas construções ofensivas. Então, todo cuidado é pouco aí para a equipe do Flu. E a Mila Garcia vai contar tudo nesta quarta-feira, às 16h. Lembrando, né, Edu, porque o grupo do Fluminense, que é o grupo F, isso funciona para todos os grupos, os jogos decisivos, a terceira rodada, esses jogos acontecem no mesmo dia e no mesmo horário. Até a segunda rodada, cada um num horário, no mesmo dia, mas um jogou 13h, outro jogou às 10 da noite. Agora não. Terceira rodada, 16h, horário de Brasília, em Miami, no Hard Rock Stadium, Mamelodi Sundowns contra o Fluminense. No TQL Stadium, Borussia Dortmund e Ulsan. E claro que no nosso aplicativo, né, Edu, vai ter muita informação, aquele sobe e desce. Sem dúvida. Porque quem sair desse grupo enfrenta o grupo E. River Plate, Inter, Monterrey. Quem vai? Esse grupo tá bem embolado, né? Esse grupo até pode ter um tríplice empate, aí vai ter que ficar fazendo... Sim. E lembrando que o grupo E, só para não passar em branco, mas você acompanha no nosso aplicativo também, ele joga depois do F. O jogo do F é 16h e o jogo do E é às 10 da noite. Então, quem passar vai ficar só assim, deixa eu ver. Você cai esse, você cai aquele, não quero enfrentar aquele. Lembrando que... Lembrando que o Mamelodi, né, tem no meio-campo um dos principais jogadores do Mamelodi, é o brasileiro, né? O Lucas Ribeiro, jogador de 26 anos, que não teve história aqui no futebol brasileiro, né? Ele já começou a sua carreira lá fora. Então, ele começou na Bélgica, na verdade, a sua carreira, né, no Virton. Mas é um jogador que
tem muito controle de bola realmente, e na armação ele é importante, e ele deve preocupar, claro, o sistema defensivo do Flu. Com certeza. Tudo isso você acompanha aqui na Flash Score. Edu, forte abraço e até a próxima, amigo. Valeu, Fábio. Até mais. Abração. Valeu. Muito obrigado a você pelo carinho e pela sua atenção. Lembrando que os classificados vão jogar agora depois nas oitavas de final. E a fase oitavas de final começa no próximo sábado. Tem muita bola rolando. Sábado, domingo, segunda e terça. E claro que você não perde nada aqui na Flash Score. E se usar o nosso aplicativo, ó, que pinta aqui na sua tela, aí é ficar na cara do gol, sem goleiro, e você, como artilheiro, vai correr pro abraço. Um grande abraço e até a próxima.